Olá, meus queridos, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sei que há muito questionamento e muitos não conseguem entender essa tensão que está se estabelecendo e cada vez maior entre o movimento conservador e o movimento da chamada da nova esquerda. Fala-se de uma nova ordem mundial. Muitas coisas estranhas estão acontecendo hoje que as pessoas não percebem. Há 10 anos, 15 anos atrás, os Estados Unidos estavam em guerra fria contra a Rússia. A Guerra Fria, em fato, terminou 25 anos atrás. Mais ou menos em 25 anos atrás. Mas, com a queda do Muro de Berlim, mas aos poucos foi diminuindo essa tensão. E hoje, ao ponto de que Donald Trump tem uma relação e procura ter uma relação com Putin que há 25 anos atrás ou 30 anos atrás era impossível. Por que Trump tenta se aproximar de Putin e Putin tenta se aproximar de Trump? Inclusive está sendo comprovado aqui nos Estados Unidos que a Rússia ajudou ele a ganhar a eleição. O que tem isso a ver com a nova ordem mundial, com a nova esquerda, com o conservadorismo, com toda essa tensão e as discussões que estão acontecendo sobre o aborto, sobre o homossexualismo, sobre o casamento homossexual, todos esses assuntos que estão na ordem do dia, em toda parte do mundo estão na ordem do dia. Não somente no Brasil, não é somente aqui nos Estados Unidos, na Europa, em toda parte do mundo ocidentalizado, ocidental e ocidentalizado. Hoje tem-se essa discussão. A discussão sobre o porte de armas pela população, a esquerda, a chamada nova esquerda, left wing, defendendo que o Estado tem que ter o controle, leis têm que ser feitas para impedir a população de ter armas, mas o movimento conservador dizendo não, a população tem que ter armas. Como que tudo isso está entrelaçado? Como que tudo isso tem a mesma origem? Para você começar a entender todo esse processo, nós temos que entender 4 pensadores que dentro ainda do chamado movimento moderno, que precedeu a pós-modernidade, eles começaram, porque dentro da modernidade, Einstein, Newton, Isaac Newton, cientistas daquele período, do começo do século XX, finais do século XIX, começo do século XX, eles criam que eles estavam estudando toda a criação de Deus. Havia o pensamento teológico e a filosofia de vida inerente do modelo judaico-cristão estava enraizada e perpassava toda a mentalidade da população ocidental. E a ocidental sempre foi a base do movimento cultural, do movimento de modernidade, ou do movimento de melhoramento da condição de vida. Então, a base era judaico-cristã. A base judaico-cristã tem Deus como referência, e a partir de um legislador, a partir de um ser supremo, toda a sociedade se estabelecia dentro de parâmetros legais, dentro desse conceito judaico-cristão, que o Ocidente foi construído. Então, todos os cientistas não havia um questionamento. Mas com esses 4 homens que foram surgindo do final do século XIX para o século XX, Karl Marx, com o comunismo, com o seu livro Capital, e o comunismo, ele pregando já que para surgir uma nova sociedade não era necessário um Deus, muito pelo contrário. O Deus e tudo que se promovia pelo pensamento judaico-cristão era o ópio do povo, ou fazia o povo ficar adormecido, e o povo não lutar por seus direitos para uma nova realidade. É o que ele pregava. Então aí já não é necessário o Deus, a referência de um Deus legislador que coordena padrões morais na sociedade já não era mais necessário. Com Freud diz que o homem, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, porque o homem não conseguia controlar a natureza, então ele criou um Deus.
Entende? Esse Deus é simplesmente parte da sua mente, fruto de um medo dos processos que surgem na natureza que o homem não pode controlar. Então ele diz que, com Freud, o homem o Deus é a criação da mente do homem, do medo, dos medos do homem. So, quem crê em Deus se torna uma pessoa enferma psicologicamente, fraca psicologicamente. E com isso vem Nietzsche, Friedrich Nietzsche, e quando ele postula isso sobre Deus, ele diz que Deus é a criação dos fracos. Todos os cristãos, todos que têm o pensamento judaico-cristão, se tornaram fracos, porque eles são regidos por leis e parâmetros dentro dessa crença de um Deus. E ele diz que os fortes, que sempre os fracos tentam iludir para que eles creem em Deus, eles deveriam transmutar sua mentalidade e permitir, e não permitir ser enganado, e os que forem enganados transmutar sua mentalidade e entender que na realidade Deus nunca existiu, foi simplesmente o produto da criação dessas pessoas. Entende? Então ele ia descobrir que na realidade Deus nunca existiu, que na realidade ele não matou Deus, Deus estava morto já. E daí que vem a frase, Deus está morto. Com raiz divulgada principalmente por Sigmund Freud. Não, por Nietzsche, Friedrich Nietzsche. E Charles Darwin, como você sabe, que postulou que tudo veio a partir do nada mais ao caso, mais tempo, num processo evolucionário. Ou seja, ele tirou Deus do palco da história. Já não era mais necessário um Deus para criar todas as coisas. Esses pensamentos foram a base do surgimento da pós-modernidade. Ou seja, a pós-modernidade tirou esse referencial de Deus. Tirou esse referencial do Deus judaico-cristão, não é necessário mais ele. Entendeu? Com Sigmund Freud, com Charles Darwin, Sigmund Freud, Charles Darwin, Nietzsche e Karl Marx. Então foi destruído isso. E com todo o surgimento, com essas influências, surgiu o comunismo, e depois do comunismo surgiu a chamada nova esquerda. Então o que a nova esquerda na realidade luta? Ela luta para a destruição de tudo que é valores e princípios que se estabeleceram na sociedade, que são oriundos desse pensamento judaico-cristão. Então a pós-modernidade, que é o pensamento filosófico por trás da nova esquerda, tudo aquilo que pode vir dessa referência, eles tentam destruir. O casamento macho e fêmea é um princípio bíblico que Jesus pregou, sim, que está na Bíblia, sim. Então eles tentam destruir, dizendo que casamento já não é macho e fêmea. Casamento pode ser fêmea, macho, macho. O Estado deve controlar todas as coisas. Essa é a crença deles. Entende? Deve haver uma ordem na sociedade. Deve haver uma hierarquia na sociedade e uma ordem na sociedade. Então, o que eles acabam pregando? Sim, essa ordem deve vir, mas essa ordem deve vir a partir de um Estado centralizado, controlador, porque esse Estado é que vai produzir essa nova sociedade. Esse novo homem vai surgir a partir desse Estado sem Deus, desse Estado sem o referencial da justiça, que toda a justiça do mundo ocidental é baseado dentro da lei judaico-cristã. Isso é sabido. Nas escolas de advocacia estuda-se que a base das leis surgiu dentro dos 10 mandamentos. Então eles postulam todos os processos que pode surgir na sociedade, que possa impedir surgir esse Estado, eles são contra. Por exemplo, as armas. Se cada cidadão tiver a sua arma em casa, entende, e tiver armado, percebe? Um poder central nunca poderá conquistar uma sociedade, porque se um grupo de pessoas se rebelarem contra o Estado, porque o Estado está tentando reduzir a sua privacidade ou entrar na sua privacidade, eles estão armados para enfrentar o Estado. Então luta-se para que as pessoas não tenham arma, entende? E aqui nos Estados Unidos isso é muito forte. A NRA é a associação que controla tudo sobre armas. Eles não cedem nada.
entende? Mesmo com os absurdos que está acontecendo aqui, como aconteceu agora em Las Vegas, esse homem ele tinha 47 armas. Para que uma pessoa tem 47 armas? Ele levou 27 para dentro do hotel, compreende? Então, tudo isso, os conservadores defendendo esses valores e esses princípios de um lado, para que se permaneça com o referencial judaico-cristão, que estabelece a base da sociedade ocidental moderna, entende? E a nova esquerda lutando para que isso seja desfeito e essa centralidade judaico-cristã se perca, se dissipe e se estabeleça um Estado sem Deus, um Estado sem esses princípios, esses valores judaico-cristãos, que seja um Estado controlador da realidade da população que deve surgir. Por que eles defendem a pedofilia? Eles acabam defendendo a pedofilia porque se você sexualizar as crianças, você erotizar as crianças nunca terão desejo de se estabelecer numa família macho e fêmea. Macho e fêmeo. As crianças estarão desde pequenos abertos para multiplicidade de relações. Hoje você começa a encontrar casamentos de 3, 4 pessoas, entende? A pessoa eles estão chamando que é o multi-love, famílias com múltiplos amores, eles estão chamando. Ou seja, tudo tem essa centralidade. Por que a proximidade de Trump com Putin? Porque Putin, depois que passou esse processo da Guerra Fria, não é verdade? A partir da década de 90, quando Putin assume o governo, ele se aproxima da Igreja Ortodoxa. E ele começa a defender os princípios judaicos cristãos. Ele começa a defender os princípios cristãos dentro da Igreja Ortodoxa. E hoje a Igreja Ortodoxa se estabeleceu como a igreja oficial, praticamente, na Rússia. Então, o Trump é apoiado pelo americano branco com base cristã, protestante, evangélica. Ele tem a base de sustentação, é esse grupo. E esse grupo elegeu Trump reagindo contra a nova esquerda que Obama intensificou dentro dos Estados Unidos. O Obama é um cara muito legal, o Obama é uma pessoa muito interessante, muito mais. Mas a agenda homossexual nos Estados Unidos desenvolveu grandemente por causa de Obama. A agenda do aborto se desenvolveu, que se tornou uma coisa nojenta nos Estados Unidos. Entende? A Parenthood é o principal organismo com clínicas que fazem aborto nos Estados Unidos. Foi lançado vídeos no penúltimo ano de Obama, deles vendendo pedaços, partes de corpos de crianças, de bebês, que nasciam. Alguns deles nasciam vivo e nos vídeos falavam que o bebê nascia vivo e a pessoa dizendo é melhor. Eles vendiam esses pedaços para clínicas, eles dizendo para a pessoa que se dizia que era de uma clínica, dizendo não, esses vivos é até melhor quando nós coletamos ainda vivo. Ou seja, o bebê estava ali, eles tirando pedaços do bebê para vender. Apareceu vídeos e vídeos aqui nos Estados Unidos. Obama não fez nada. Obama não apareceu em nenhum momento condenando a Parenthood. Entende? Ou seja, esse movimento é um movimento muito forte e ele foi o propagador. Então, a maior parte da população americana ficou enojada com a agenda homossexual. Eu vi negros dizendo, olha, o Barack Obama se preocupou mais com a agenda dos homossexuais do que dos negros americanos. Porque a vida do negro americano não melhorou tanto no governo de Barack Obama como melhorou para os homossexuais. Então, o movimento conservador pôs Trump ali. E Trump tem um pensamento conservador como Putin possui. Na realidade, esses dois estão se juntando hoje se opondo a essa nova ordem mundial. Se você quer entender o que o Putin estão fazendo, se você quer entender o discurso do Bolsonaro no Brasil, entende? Você tem que entender essa tensão da nova ordem mundial, baseada na nova esquerda, no globalismo, não na globalização, no globalismo da nova esquerda, entende? O globalismo da nova esquerda defende países sem fronteiras.
Porque país sem fronteira estabelece um governo único. Compreende? Por isso que o movimento conservador é contra essa liberdade de fronteiras da forma que é pregada pela nova esquerda. Ou seja, essa tensão está estabelecida. E não há meio termo. Você vai ter que escolher lados. Ou você defende os valores que a sociedade ocidental foi construída debaixo dos valores judaico-cristãos estabelecidos na Bíblia, entende? E todas as opções que surgem a partir daí, ou você nega isto, entende? E acaba apoiando toda a proposta da nova esquerda, toda a proposta do globalismo da nova esquerda com as políticas que vêm a partir daí, que a esquerda brasileira e a esquerda americana têm defendido. Essa é a realidade. Talvez, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor todo esse processo de tensão sociológica que tem surgido dentro do mundo ocidental nesse momento. Ok, obrigado, que Deus te abençoe.